Olá, eu sou o Dr. José Bento. Eu sou o Fernando Rocha. E hoje nós vamos fazer um programa fantástico chamado Implante Hormonal. É um assunto, né, doutor, que tem muita polêmica, mas também muitas dúvidas. E hoje a gente vai falar de uma forma geral. Para que serve? Para quem serve? Como é feito esse implante? Você vai ver que você pode se beneficiar muito com esses implantes hormonais. Então, vamos falar sobre tudo isso e a gente está te esperando agora. Até já. Muito bem, doutor. Esse assunto sempre aparece aqui nas conversas e agora a gente dedica um programa inteiro a ele. Só sobre ele. É uma coisa impressionante a evolução da medicina. Não dá para você ficar sem estudar. Se você está pretendendo fazer uma faculdade de medicina, você tem que saber que pro resto da vida você vai ter novidades e novidades. Implante hormonal. Como eu podia imaginar há 40 anos atrás que ia ter implantes, pellets, do tamanho de um arroz, um feijãozinho, você coloca debaixo da pele e ele libera uma quantidade que você pré-determina de hormônio durante 6 meses, 1 ano. E nós temos aqui uma expert nos implantes hormonais para falar sobre isso, doutora Silvana. Figurinha carimbada do nosso doutora programa. Silvana Vasconcelos. Tem crachado, tudo bem já. Já tem crachá. Doutora Silvana, e aí? Implante realmente veio para ficar, né? Você está tendo bons resultados no tratamento? Excelentes resultados. E para que serve? Os pacientes estão... Bem, serve para muita coisa, né? Então, você pode tratar uma adenomiose, uma endometriose, uma TPM, a menopausa, o climatério, mas o que realmente está bombando é o climatério, né? O climatério. Dói? Dói não. É uma anestesia local. Anestesia local. Aí abre ali? Não, aí você tem como se fosse uma agulha mais grossinha que você introduz, que você introduz e aplica lá no fundão. É um pouquinho mais profundo. E esse aqui é de 1 ano? Esse é de 1 ano. Esse é de um 1 implante ano, silástico. É mais fino que um palito de fósforo. Mais fino e muito mais delicado, né? Está tudo aqui dentro? Tudo aí dentro. Aí tem uma liberação constante, né? Uma liberação diária constante. Esse daí, ele não faz pico, né? Esse implante de 1 ano. E esse fica durante 1 ano? 1 ano. Ok. Tá. E tem os menores que você pode colocar. Esse aqui não é absorvível. Esse é inabsorvível. Tá. Você pode retirar ou não, tá? Não necessariamente. Ok. Retirar. O que ele vai melhorar no climatério, nesse período aí da menopausa, enfim? Bem, melhora calorão, melhora ressecamento vaginal, humor, né? Os pacientes, a disposição, os pacientes falam muito da disposição. Eu tô com uma paciente que fez uma lesão de panturrilha porque colocou implante e está treinando 3 vezes ao dia. E fez uma lesão de panturrilha. 3 vezes por dia? Ficou tão animada que foi 3 vezes por dia. Animadíssima. Parece alguém que eu conheço também, viu? Que foi num casamento e se animou tanto que acabou com o joelho. Exatamente. Fui eu. Tem que tomar Dançou cuidado. música russa também, doutor? Exato. Mas você tem que saber que existe uma coisa chamada desgaste de material. Isso acontece no carro, isso acontece numa casa e acontece com a gente também. Então, por mais animado que você fique com os implantes, você tem que tomar, vai com calma, né? Exatamente. Agora, por que o implante? Bem, primeiro porque a paciente fica muito mais à vontade, né? Não tem aquela preocupação de ter que passar o creminho, ter que tomar o comprimido na hora. Então, aquela liberação está lá, vai durar 1 ano e aquela liberação é constante. Então, é muito melhor para a paciente, né? Entendi. Quer dizer, aquelas mulheres, então, que não querem usar o creme diariamente, né, por via transdérmica, não querem introduzir por via vaginal e nem tomar por via oral, então usa. Mas a via transdérmica é a mais aconselhada, principalmente para alguns hormônios, testosterona, estrogênio. A via transdérmica é a melhor. Isso. Hoje a gente não faz mais estrogênio via oral, né? Pelo menos em pouquíssimos casos, tipo, só se a paciente realmente não tem condições de usar um estrogênio transdérmico, aí você faz via oral. Mas a absorção é excelente transdérmica. E tem a vantagem de não passar pelo fígado, né? A primeira passagem hepática. Então não agride o fígado, né?
E essa coisa de câncer, que as mulheres morrem de medo. É engraçado que as mulheres, elas têm medo do câncer usando hormônio, mas chegam no consultório acima do peso. Exatamente. Isso aumenta muito mais a incidência de câncer do que usar qualquer tipo de hormônio. Ou fumando. Quer dizer, fumando. Exatamente. Quer dizer, fumando, não no consultório, né? Mas antigamente era assim, chegavam fumando mesmo no consultório e com medo de usar o hormônio por causa de câncer. E como que está essa coisa do câncer e a reposição? Assisti uma aula que era muito interessante e eles jogaram num gráfico a relação de uma paciente saudável fazendo reposição hormonal. Qual a chance dela desenvolver câncer? 0,04%. Existe um aumento relativo, né? Essa paciente saudável, sem reposição hormonal, comendo batata frita uma vez por semana, 2,5%. Mas se essa paciente saudável, que faz uma reposição hormonal e come batata frita uma vez por semana, se ela tiver câncer de mama, ela vai culpar quem? Vai culpar o hormônio, lógico, não é a batata frita. Exatamente. Mas é você vê que batata os hábitos... frita aí é uma linguagem figurativa, porque nós estamos falando ali, coloca nesse lugar da batata frita vários outros hábitos alimentos, de vida que foram sendo acumulados ali, né? O álcool, né? Exatamente. São hábitos de vida. A diferença de 6 meses para de um ano é a quantidade ou é a indicação, é o médico que define essa variação? Na verdade, a grande diferença é que um é absorvível e o outro é inabsorvível. Então, é de 6 meses e um ano? Isso. E, na verdade, nós temos mais medicações no absorvível, né? Tem mais variedade. O absorvível é de um ano? O absorvível é de 6 meses. É de um ano. Depois né? tem que tirar? Teoricamente, sim, mas não é uma obrigatoriedade, não. Fica lá. Não tem necessidade. Pode ficar lá. Pode ficar. Não tem problema nenhum. Agora, e tem o custo, né? Em termos de custo, qual que é o mais econômico? É o 6 meses. Esse é o de um ano. Esse é o de um ano. De um ano. Porque se você for pensar que a mulher entra no climatério, ela não vai mais produzir hormônio. Ela vai precisar, então, dessa reposição durante um longo tempo. Ela está desprotegida, inclusive, com relação ao coração, né? Exatamente. Hormônios é o protetores efeito, do aparelho cardíaco. O principal efeito é esse, quer dizer, uma proteção cardíaca importante. Porque hoje a mulher está infartando, depois que entra na menopausa, ela está infartando a mesma quantidade de vezes que o homem, até mais. Até mais. Existem outros trabalhos mostrando que protege contra o câncer de intestino, por exemplo. Agora, é lógico, ninguém vai me convencer. Uma mulher feliz, uma mulher que dorme melhor, uma mulher que está de bem com a vida, ela vai ficar muito menos doente, vai ter muito menos câncer do que aquela mulher deprimida, irritada, com aumento de peso, que não dorme bem. Essa mulher é que vai ter câncer. Claro. Essa mulher é que não está com hormônio. É o conjunto da obra. Exatamente. Né? É isso aí. Bom, doutora, quero te agradecer muito. Sucesso aí na jornada. Obrigada. Volte sempre bem-vinda aqui no nosso Tudo Bem. Obrigada. Muito obrigado, viu, Obrigada, Silvana? Muito obrigado Valeu, mesmo. E agora nós temos um quadro que é o... Que exame é esse? Vamos ver. Hoje a gente vai falar sobre coleta de leptina. Leptina é um hormônio da saciedade e da fome. A gente faz essa coleta via sangue, com 8 a 12 horas de jejum. Esse hormônio vai mostrar pra gente em relação à fome da paciente, a gente vai conseguir fazer um controle melhor dessa fome, geralmente fome emocional ou fome realmente patológica. A gente usa medicações e mudança de estilo de vida para melhorar isso. E por que dosar a leptina? Se a pessoa tem uma leptina alta, a saciedade dela é muito baixa. A gente tem uma tendência a comer mais e entrar em obesidade ou sobrepeso. Para a gente pensar em usar o implante hormonal, essa pessoa tem que estar com uma carga de gordura baixa. E a gente vai trabalhar a leptina para isso. Olha, nós falamos para a doutora Carol voltar e ela está aqui de volta. Hoje, para não falar sobre Ozempic, Mounjaro, não.
Hoje nós vamos falar sobre implantes hormonais. Lembrando, doutor, que estamos na Casa Fantástica aqui na Avenida Brasil, né? Essa clínica, delícia, né? a clínica matriz, né? Onde tudo começa, onde a história começa. Eu fico imaginando as pessoas vivendo aqui na Avenida Brasil, nos anos 40, toda essa casa, que agora está cheia de muro, mas na época eram grades, um gradil lindíssimo, que nós tivemos que tirar 20 anos atrás, quando a gente entrou. A primeira coisa que nós tiramos, eu falei assim, nós precisamos tirar essas grades, porque a gente fica muito devassado. Sim. E deixamos para a Avenida, para o Jardim América. Aí do outro lado nós deixamos. E essas árvores centenárias, coisas mais lindas. Sim, coisa mais muito, linda, muito bacana. Muito bonita. Essa casa é muito agradável. E doutora Carol Amparo, compondo esse cenário aqui de tanta beleza. Vamos falar sobre essas questões. A gente esbarra em muita polêmica quando fala de reposição hormonal também, né? Exatamente. Existem muitos benefícios, mas muitos pontos de interrogação, doutora. É verdade. E assim, gente, esse é um tema muito importante. Porque nós estamos agora quebrando paradigmas, pensamentos de algo que veio lá do passado, que hormônio causa câncer, que hormônio é prejudicial. E, na verdade, a gente tem estudado muito do poder dos hormônios. Eu escutava o Dr. José Bento falando, o médico agora precisa realmente estudar sobre isso. O psiquiatra precisa estudar sobre hormônio, o ginecologista, o gastro, todas as áreas, porque esse hormônio tem poder, tem receptores da cabeça aos pés, minha gente. Então, não tem como a gente ficar naquela época de que, não, vai morrer, não usa hormônio, vai ter câncer. Parece um mantra, né? Exatamente. O hormônio da câncer. O hormônio parece que todo mundo Exatamente. fica repetindo. E olha que a gente está falando de um estudo que foi feito com hormônios sintéticos. Não foi idêntico como a gente usa hoje. Então foi hormônio da urina da égua prenha. Então imagine, a gente está em uma outra época, uma nova era, de que são moléculas feitas que a bioquímica, né, da molécula é idêntica ao que o nosso corpo produz. A tecnologia de hoje que oferece isso. Exatamente, é diferente. Então a gente precisa quebrar com isso e mostrar o quanto que o hormônio faz bem para o ser humano na dose certa. E aí é que eu vou entrar, na dose certa e no momento certo. E esses implantes hormonais, eles podem avançar também no tratamento de problemas ligados até à obesidade, a algum tipo de disfunção? Recentemente a gente fez um programa sobre lipedema. Tem alguma correlação, doutora? Tem. Lipedema agora está estourado, né, nesse momento. Uma doença que a gente não ouviu na faculdade. O senhor ouviu, doutor? Não, lipedema. Escutei. Mas nem... Olha, a primeira vez que eu escutei sobre lipedema foi uns 2 anos atrás. Exatamente isso. Então eu percebia com o meu trabalho com emagrecimento que eu dizia, o que é que acontece? Que elas emagrecem, mas tem determinada região que fica ali, aquela gordura e não diminui. E aí eu comecei a ver que era um processo inflamatório e quando eu usava o implante de gestrinona em algumas pacientes para outros benefícios, por exemplo, para bloquear o eixo, para parar a menstruação, elas simplesmente melhoravam demais o lipedema. Só para explicar a vocês mais ou menos o que acontece, o lipedema é uma desregulação dos receptores de estradiol. O estradiol é um hormônio que a mulher, no caso das mulheres, produzem lá no ovário. Só que em grande quantidade, essa predominância estrogênica e essa desregulação desses receptores, nós temos o alfa e o beta, faz com que essas mulheres acumulem mais gordura em um determinado local. Ou braço, ou perna, ou coxa, ou panturrilha. E aí, como o estradiol, ele é metabolizado no intestino, olha que grandeza a gente está estudando hoje. Se eu não tiver um intestino apropriado, saudável, se eu tiver uma desbiose intestinal, esse estradiol então é recirculado. Cai na corrente sanguínea de novo, e mais estradiol, e mais lipedema, e mais inflamação, e mais gordura. E aí vem essa gestrinona trazendo então um efeito antiestrogênico, bloqueando então a produção desse estradiol, fazendo com que então as mulheres derrubem aí a produção de estradiol e aí melhora sim esse processo de gordura localizada.
É por causa desses efeitos, então, que acabou sendo rotulado o implante de gestrinona como o chip da beleza. Me arrepio até de ouvir esse chip da beleza. Porque a gestrinona também tem um efeito androgênico bacana e realmente melhora muito a composição de massa muscular. Então, imagine que ela seca, porque é um antiestrogênico, né? Ela diminui a gordura, mas também aumenta a massa muscular pelo efeito androgênico. Mas nunca deve ser usado de maneira nenhuma. Por até porque, efeito estético. Exatamente, até porque o uso dos implantes, dos hormônios, eles precisam ser criteriosos. É para tratar uma doença. Então a gente não pode estar rotulando como chip da beleza, até porque uma substância dessa, mal utilizada, vai reter. Em uma pessoa, por exemplo, eu vou usar uma gestrinona em um obeso, ou que tenha um percentual de gordura a mais, ele vai ficar inchado, ele vai ficar retido. Não é um tratamento estético. De jeito nenhum. nenhum. Não fala de um procedimento estético. Exatamente. Quando fala chip da beleza, você coloca num lugar ali que está fora de todo o contexto clínico. E aí, quantas mulheres colocaram o tal chip da beleza e de beleza não teve nada? E aí, se a gente fala de um absorvível, não tem como retirar. Os silásticos a gente tem até a condição de retirar, mas é o absorvível, que tem 6 meses ali. Então o médico precisa ter a consciência, a prudência de saber em que utilizar esse hormônio e a dose certa. Isso é muito importante. Ótimo. E quais são as substâncias que já tem nos implantes e que tipo de tratamento pode ser feito? Nós temos para tratar lipedema, que agora a gente está usando a gestrinona. Nós estamos também utilizando para ajudar esse efeito de retenção que a gestrinona pode dar. É uma outra substância que é chamada da adrosperinona, que o senhor já conhece, que tem até via oral no mercado, mas ela acaba melhorando essa retenção e fazendo com que bloqueie a menstruação também. A gente está usando muito no lipedema. Mas temos testosterona, estradiol, progesterona. Nós temos outras substâncias que não são hormônios, que a gente chama de implante não hormonais, que auxiliam também no tratamento, como a tadalafila, o resveratrol, a metformina. Então tem outras substâncias e a tendência do mercado agora é utilizar essa via de administração, porque é uma via de administração. Claro que a gente precisa de estudo, sim, mas é uma evolução da ciência, né? Então, agora, a tendência são outras substâncias, inclusive não hormonais, se transformarem em implante subcutâneo. O céu é o limite. O céu é o limite. Muito legal. Muito Doutora, bom. muito Carol, obrigado. Muito obrigado. Carol Amparo. Obrigada, muito gente. obrigado. Eu tá? que agradeço. Muito Valeu. legal, muito bom. E agora, doutor, temos... E agora é a prosa de consultório. Vamos lá. Uma paciente de 46 anos, na menopausa há mais ou menos 1 ano e meio, e chegamos a usar o gel transdérmico com estrógeno, progesterona, testosterona, mas o uso era muito irregular. Ela não conseguiu aderir a esse uso do gel. E aí conversamos a respeito e pensamos então no implante, que hoje é um método muito bacana, fácil, não tem que ficar lembrando, a aderência é muito maior. Mais ou menos há 1 mês e meio nós colocamos o implante, hoje ela está super bem, era uma paciente bastante sintomática, calorão, irritação, insônia, vagina ressecada, reclamou muito da pele, das mudanças, né, da menopausa, né, na pele, cabelo, unhas, e voltou super bem. Disse ela que estava revigorada, outra pessoa, principalmente em relação a libido, a vagina não estava mais ressecada, conseguia fazer suas atividades de forma mais prazerosa. E é uma paciente que me marcou bastante. Cada paciente é único, cada paciente tem sua indicação de uso hormonal, seja transdérmico, via oral, mas o implante é um método muito bacana, porque a paciente não lembra que está o implante ali, está liberando ali 24 horas o hormônio e a aderência é muito grande, muito bacana. Estamos recebendo a doutora Aline agora, ginecologista,
E continuamos no nosso assunto sobre implante hormonal. Olha, eu não imaginava como esse assunto ia dar tanta pauta. Como nós falamos no bloco anterior, né, com a doutora Carol, o céu é o limite, né? Bem-vinda, doutora, tudo bem? Obrigada, Muito obrigado obrigada pelo por ter convite, vindo, obrigada Aline. pela oportunidade. Muito bom. Agora, já falamos sobre climatério, menopausa, a doutora Silvana falou, já falamos sobre obesidade, lipedema, que também tem um efeito. Na área da ginecologia, onde mais a gente podia usar o efeito dos implantes? Na verdade, os implantes eles são uma via de administração hormonal, então a gente pode usar em todas as doenças que a gente usa o hormônio normalmente, né? A gente já falou da menopausa, que não é uma doença, é uma fase da nossa vida, mas que a gente não sai mais, então tem que ser tratada, né, para o resto da vida. Mas a gente tem várias situações ginecológicas que a gente usa os implantes, como miomas, que os implantes, na verdade, foram iniciados, o estudo deles, para tratamento de mioma e endometriose, né, lá nos anos 60. Então, foi inicialmente estudado para isso. E a gente pode usar com muita segurança, inclusive nas doenças mamárias, né, que a gente pode usar a gestrinona, que como já foi falado é antiestrogênica, a gente usa com muita segurança, muita tranquilidade. A adenomiose, que na verdade é uma doença que a gente fala que é uma doença inflamatória da parede do útero, né, que também está cometendo muitas mulheres, dá bastante cólica, sangramento, então a gente também pode usar para tratar isso. As TPMs e as TDPMs, né, que são casos um pouquinho mais graves. TDPMs? Isso, seria o transtorno disfórico pré-menstrual. Transtorno disfórico pré-menstrual. É uma TPM grave. Pra você ter uma ideia, uma vez eu recebi uma paciente no consultório, chorando, falou, doutor, o senhor precisa me ajudar. Mas o que aconteceu? Eu estava vindo para cá, e de carro, eu vi uma senhora atravessando o farol. Eu fiquei com tanta raiva dela estar atravessando no sinal amarelo que eu quase joguei o carro em cima dela. Na hora eu desviei e isso me acontece todo mês. Eu fico transtornado, eu tenho uma irritabilidade, eu não consigo olhar para o... E normalmente é o parceiro que paga o pato. E é isso que é um sintoma disfórico. Quer dizer, você realmente tem uma ação sobre... a irritação e a agressividade, e às vezes ao contrário, às vezes é depressão. Fica muito... É uma TPM exacerbada, é uma TPM exagerada. Então, são os sintomas básicos de TPM, que a mulher conhece bem, né? Mas de uma forma mais duradoura e mais intensa. Isso tem que ser tratado, inclusive, em conjunto com psiquiatria, porque realmente deixa a mulher transtornada. E fica imaginando como é difícil esse diagnóstico, doutor. Não é pouco, são 8% das mulheres. 8% das mulheres que têm TPM têm esse sintoma, essa síndrome disfórica. Então, que tipo de implante que você usa para tratar essas mulheres com essa síndrome disfórica? A gente pode usar o estrogênio associado à gestrinona, eu uso bastante gestrinona. Gestrinona, como já foi falado, é um hormônio muito versátil. Então, a gente tem aí muitos estudos, apesar dela ser muito atacada, a gente tem estudos de mais de 60 anos em relação à gestrinona, e ela realmente ajuda bastante em várias situações ginecológicas e não ginecológicas. Então, eu costumo associar e a gente tem resultados muito bons, porque a gente tem estabilidade hormonal, que o que desestabiliza a mulher justamente esses altos e baixos, né? A gente, o senhor sabe bem, em 30 dias de ciclo a gente não tem a mesma quantidade hormonal todos os dias, né? Cada dia tem uma coisa diferente. Então, entrando em estabilidade hormonal, a gente consegue tratar muito bem esses transtornos. Eu fico imaginando a quantidade de casamentos que foram desfeitos por causa dessa... É uma patologia, que é a tensão pré-menstrual. Quantidade de amizades. E tida como frescura, é muito subdiagnosticada e muito renegada. Como a menopausa. Menopausa também, a mulher escuta, né? É normal. E não é porque é normal que não incomoda. Né? Eu acho que assim tem que ser visto. É um processo natural, mas é uma doença. É diminuição hormonal. E hoje a gente tem tantos adjuvantes para tratar, por que não utilizar? Exatamente. E dentro do consultório ginecológico também tem o método contraceptivo. Sim, com mais tranquilidade. Usado. Isso não dá para esquecer, né? Não, se tem um implante... Não, estou dizendo que aí é uma despreocupação para a mulher, né? Sim. A praticidade do implante vem daí também, né? Como também já foi falado, não ter que tomar comprimido todos os dias, a estabilidade hormonal, que eu acho que funciona muito bem. Então, eu uso contracepção
de implante há 7 anos e me dou muito bem. Essa estabilidade hormonal é quase uma matemática que o médico tem que fazer, doutor? Porque eu imagino que cada pessoa tem a sua estabilidade hormonal, não? Sim, e é muito clínico, é um feeling que o ginecologista tem que ter, o nutrólogo tem que ter, para saber que tipo de implante que coloca e qual é a dosagem. E como nós já falamos aqui, é um ajuste fino. Sim, sintonia fina. É um tratamento de alta costura, não é prêt-à-porter. Então, você vai lá, vê como é que tá o vestido está sendo feito, dali um mês você volta, exclusivo, 2 meses. só tem um vestido para você. Só tem um vestido para você. E é isso que tem que ser falado, porque acho que foi também muito criticado, porque foi usado de forma indiscriminada, né? E existem indicações clínicas muito precisas para a gente usar os implantes. Sim. Porque tem contraindicações sérias. Sérias. E precisa ser visto, precisa ser levado em consideração. Basicamente, as contraindicações hormonais, de forma geral. Mas a gente, como o doutor falou, a gente tem que ter um feeling para paciente. Como eu trabalho com isso há bastante tempo, hoje eu nego de colocar implante em paciente. Falo, ó, não é o momento. Eu brinco que o paciente tem que merecer. Não é para quem pode, não é para quem quer, é para quem pode. Então, a gente, às vezes, prepara o terreno, a gente melhora a parte metabólica da paciente, para depois entrar com o advento do implante. Então, isso é um médico honesto. Isso que eu ia dizer. Qual é a dica para que os pacientes possam perceber a seriedade do médico, doutor? A gente tem um alcance grande no nosso Tudo Bem. Porque, veja, o implante não é o elixir da juventude, não trata desde um encravada até um diabetes. Panaceia, serve para tudo e não serve para nada. Exato, né? Não é isso. Não é isso. Quer dizer, cabe você procurar um médico sério, um médico que fala assim, olha, não é o implante que você está precisando, você está precisando mudar alguns hábitos, você está precisando mudar umas coisas na sua vida, fazer o uso de alguns suplementos para depois a gente chegar no implante. A gente tem que preparar terreno, senão o alicerce não estando firme, a gente não consegue construir nada. E esse é o ponto de atenção para que o médico ganhe a confiança do paciente, né? Esse é o bom médico. Então, doutora Aline, muito obrigado, volte sempre. Eu que agradeço, muito estou à obrigado, disposição. Obrigada parabéns pelo seu trabalho. Valeu. Muito legal. E agora nós temos um quadro muito interessante que eu adoro. Mitos e verdades. Implante hormonal engorda? Isso é um mito. Tudo isso aconteceu, na verdade, quando os profissionais, os médicos, começaram a fazer o implante hormonal e dando o nome de chip da beleza. E aí, essa quantidade exagerada de hormônio em um momento errado na vida da mulher começou então a trazer vários efeitos colaterais, dentre eles uma retenção que esses hormônios suprafisiológicos em excesso pode causar, sim. E então não engorda de jeito nenhum. Ao contrário, tá, gente? Na dose certa ajuda inclusive no emagrecimento. Só para vocês terem uma ideia, o estradiol, que é um hormônio que as mulheres menopausadas deixam de produzir, é necessário, é suficiente para queimar gordura. As mulheres na menopausa acabam engordando principalmente aí nessa circunferência abdominal, aumentando aí a barriga. Então não engorda se utilizado na dose certa, no momento certo. Gente, muito obrigado. Nosso programa fica por aqui. Curta, divulgue. Compartilhe com as pessoas que você sabe que vão aproveitar desse manancial aqui de informações úteis sobre saúde e qualidade de vida. E lembre-se, tá tudo bem.